meu nome é Caio César e este é mais um material do projeto Interatividade. O nosso projeto ele tem duas frentes de atuação. Uma frente é o nosso site, onde você vai encontrar notícias, artigos e acesso ao cadastro para receber a nossa newsletter, e a nossa comunidade no Google Plus ou Google+. Lá acontecem as discussões, você vai acabar aprendendo muita coisa e vai se relacionar com os colegas. Esse material é exclusivo para quem participa da nossa comunidade no Google+. E eu sou o Caio César e essa é a terceira semana do nosso curso de Design de Interação do projeto Interatividade. Nessa terceira semana a gente vai trabalhar o tema relacionado a metas de design de interação, né? Lembrando que ele faz parte desse curso, que é dividido em 10 aulas. Essa é a terceira aula. A gente já viu uma parte introdutória sobre design de interação, já falou sobre como que a gente pode fazer procedimentos de design de interação com pequenos orçamentos. Hoje nós estamos falando de metas de design de interação. Na próxima aula ou na próxima semana, né, a gente vai falar sobre pesquisa com usuários. Na quinta semana a gente fala da diferença entre análise e validação. Na sexta semana a gente fala sobre metodologias. Na sétima semana nós vamos tratar do tema de protótipos. Na oitava semana a gente fala sobre validação de layouts. E na nona semana, a gente fala de testes com usuários. E na última semana a gente fala de monitoramento. Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre o estabelecimento de metas, né? Como a gente bem sabe, nos procedimentos de design de interação, a gente lida o tempo todo com avaliações. E nesse contexto de se fazer avaliações, as metas elas são muito importantes. Sem as metas, a gente não saberia onde que a gente precisa chegar e nem teria como ou com o que comparar os resultados que a gente encontra nos nossos procedimentos. Então, se a gente faz procedimentos de design de interação sem ter parâmetros, a gente vai acabar comparando esses nossos achados com o nada, e isso não é muito produtivo, né? Então, para colocar a questão da melhor maneira, né, resolver um problema do usuário com uma quantidade menor de cliques pode ser um bom parâmetro para a gente estabelecer, né, como meta, lógico, né, especificando uma quantidade determinada de cliques, né? Então a quantidade de cliques pode ser um bom parâmetro para a gente ter com o que comparar o rendimento de um procedimento atual, né? Então as metas elas são muito importantes e, como eu disse, se a gente não tiver metas, a gente vai estar fazendo os procedimentos sem ter com o que comparar, né? Com o que verificar se as coisas estão dando certo ou se elas não estão dando certo, né? E muito importante, as metas de design de interação elas servem para que a gente estabeleça também quanto de retorno de investimento, ou é uma maneira da gente tentar entender o retorno de investimento em design de interação, né? Se você conseguiu cumprir as metas, e aí você agora pode verificar com o produto disponibilizado para os usuários como que esse produto está se comportando na geração de receita para a empresa. E isso é muito importante para você verificar, então, o retorno do investimento que você fez em design de interação, né? Mas, enfim, como é que a gente pode estabelecer essas metas? No ciclo iterativo, a gente tem, logo no começo das atividades, a identificação das necessidades dos usuários e o estabelecimento de requisitos do sistema, né? Esses requisitos, eles existem, claro, para contemplar essas necessidades. Esse diagrama que vocês estão vendo na tela, ele é emprestado do Daniel Alenquer e ele mostra em diferentes momentos, né, como que a gente pode inserir procedimentos de design de interação, né, de validação, de medição e de testes exploratórios, e é nesses momentos que a gente vai confrontar os resultados desses procedimentos com as nossas metas de design de interação. E essas metas de design de interação, elas, claro, se eu vou confrontar os resultados daquilo que eu encontrei nos procedimentos, essas metas devem ser quantificáveis. E como que elas devem ser quantificáveis? Bom, elas podem ser quantificáveis de diferentes maneiras, né?
Primeira maneira que a gente pode colocar ou pode estabelecer metas são metas de utilidade. Então, metas de utilidade, elas podem ser aplicadas em testes procedimentos, né? Em testes exploratórios, em procedimentos de medição, em procedimentos de avaliação. Em procedimentos exploratórios, uma meta pode ser: será que o usuário consegue executar determinado procedimento? Será que o usuário está compreendendo isso que a gente quer que ele faça? Né? Isso é importante da gente fazer esse procedimento nas etapas iniciais de desenvolvimento, né? Especialmente quando a gente está colocando alguma funcionalidade nova e inédita. Então é legal a gente estabelecer uma meta de utilidade para verificar: será que o usuário consegue realizar isso que a gente está querendo que ele realize? Né? Outras metas, então essa meta no procedimento exploratório, ela não é tão quantitativa. Agora, outras metas de utilidade podem estabelecer uma quantidade de cliques, por exemplo, que o usuário vai dar ou vai precisar dar ou precisar fazer, quantas telas ele vai precisar passar ou quantos minutos ele vai levar para executar determinada tarefa. Né? Então, essas são metas de utilidade, né, que a gente pode estabelecer para o nosso produto e para os nossos procedimentos poderem ser comparados. Então, eu espero que o usuário consiga fazer isso em tantos minutos. Né? E aí você executa o procedimento com os usuários e verifica se os usuários estão realmente conseguindo fazer o procedimento em tantos minutos. Né? Agora, uma coisa que é muito comum é as pessoas terem dúvida sobre como que eu determino essa quantidade de minutos. Né? Então, uma maneira de você determinar é você não ter a meta num primeiro momento, fazer uma bateria de testes e aí você vai ver a média dos procedimentos, né, a duração dos procedimentos. Uma outra coisa que você pode fazer para estabelecer essa quantidade de minutos é você fazer o percurso cognitivo. Né? Lembrando que o percurso cognitivo ele demanda aquela maturidade que nós já falamos anteriormente. Né? Então, é um procedimento um pouquinho mais fácil de ser executado, porém de maior complexidade, especialmente na execução e na avaliação ou análise dos resultados. Né? Enfim, essas são metas, exemplos de metas, né, de utilidade. Outro tipo de meta que a gente tem são as metas... são as metas relacionadas à facilidade de uso. As metas relacionadas à facilidade de uso mostram um quesito que normalmente, né, ou que normalmente se relaciona ao tempo como uma variável de mensuração e validação. Né? Por exemplo, a gente pode estabelecer uma meta de facilidade de uso que estabelece que o usuário deve ser capaz de compreender determinada mensagem em tantos segundos. E isso a gente vai verificar se ele compreende essa mensagem no teste. Né? Então, a gente confronta o usuário com uma determinada tela e essa tela demanda ou tem uma call to action ou demanda uma tomada de decisão e a gente vê quanto tempo que o usuário demora para tomar aquela decisão. Né? É lógico que isso daí vai demandar, né, uma estimativa inicial que de novo de tempo, né, que de novo vem de um percurso cognitivo, né, e assim você pode estabelecer, né, qual que seria a meta para o usuário ter de tempo ou qual que é a meta para o sistema proporcionar ao usuário a capacidade de tomar essa decisão. Né? Uma outra maneira, como eu falei anteriormente, é você determinar esse tempo a partir da média. Né? Então, aí você não tem a meta sendo estabelecida previamente. A meta vai ser estabelecida e depois verificada na etapa de monitoramento, quando o produto já estiver no ar. Né? É lógico que uma coisa que pode ser feita nesse segundo jeito de trabalhar as coisas é você verificar se esse tempo utilizado, esse tempo médio necessário para a realização da tarefa, ele está adequado. E o que diria se ele está adequado ou não? Aí é muito do bom senso e da experiência de quem está conduzindo o projeto, que vai dizer se esse tempo está excessivo ou se não está excessivo. Né?
Bom, uma outra maneira da gente estabelecer meta é quando a gente relaciona essas metas com a facilidade de aprendizado, né? Facilidade de aprendizado, eu não sei se vocês estão percebendo, as metas elas estão sempre se relacionando com aquela decomposição do conceito de usabilidade, né? Então, as metas, quando elas se relacionam com facilidade de aprendizado, elas remetem à capacidade do usuário de lembrar como que alguma coisa é executada num sistema interativo depois que aquela coisa é executada, né? Então, como é que você verifica se essa meta está sendo contemplada, né? Se o usuário consegue fazer isso? Você tem várias maneiras. Uma maneira é repetir o teste ou repetir procedimentos em que é necessário o usuário executar novamente, não o mesmo procedimento, mas procedimento semelhante ou a partir de uma demanda semelhante, um outro procedimento. Então, isso significa o usuário fazer duas vezes, não a mesma coisa, mas o mesmo procedimento para realizar coisas diferentes, e a gente vê se na segunda vez ele foi mais rápido ou se ele compreendeu melhor, etc. Uma outra maneira de você verificar se essa meta está sendo contemplada é fazer uma entrevista ou aplicar questionários logo após a execução do procedimento, né, com o usuário. Né? Uma terceira maneira de você verificar se o usuário está aprendendo bem aquilo que o sistema está dizendo para ele é aplicar uma técnica chamada Think Aloud, que consiste em pedir para o usuário que se manifeste sobre tudo que ele está vendo. Então, e tudo que ele está pensando. Né? Então, Think Aloud, que é pensar alto, você vai pedir para o usuário pensar alto enquanto ele está utilizando o sistema. Né? Então, ele vai explicar para a gente o porquê de tudo que ele está fazendo. É só uma observação legal, quando a gente estiver fazendo ou aplicando essa técnica do Think Aloud, a gente tem que lembrar que isso interfere no tempo de uso do sistema. O que isso significa? Que o usuário, quando ele está pensando alto, ele está fazendo as coisas mais lentamente. Então, a gente não pode querer verificar a meta de utilidade ao mesmo tempo que a gente pede para o usuário pensar alto, né? É porque o usuário, quando ele está pensando alto, ele vai ter uma execução mais lenta. Então, isso daí pode ser uma coisa que entra em conflito, né? Um outro tipo de meta que a gente pode estabelecer se relaciona à satisfação. E esse é um quesito que é extremamente subjetivo. Né? Não necessariamente aquilo que me deixa satisfeito vai deixar outras pessoas satisfeitas também. Só que esse problema, né, não é um problema do quesito, mas sim é uma questão de direcionamento da pesquisa, né, o fato de ser subjetivo. Né? É possível a gente verificar a satisfação por meio de entrevistas, por meio de questionários, da mesma maneira que a gente faz com pesquisa de mercado. Né? Uma maneira menos direta da gente observar se os usuários estão satisfeitos é observar o que está repercutindo sobre aquele sistema em questão, por exemplo, nas mídias sociais, ou se o seu sistema ele é comercializado numa loja tipo a Play Store ou a iTunes Store, você olhar as avaliações dos usuários. Ali você vai ter uma dica de satisfação, né? Na fase de desenvolvimento, quando não é possível você fazer esse tipo de acompanhamento, é legal a gente aplicar algum tipo de questionário ou executar entrevistas ou realizar grupos focais. E aí vale a pena ficar de olho numa metodologia chamada ServQual, que se relaciona à qualidade de serviços, que é do marketing. E é uma metodologia que já apresenta, é um formato já bem consolidado de questionário que você aplica e faz um procedimento estatístico para verificar o nível de satisfação do seu usuário. Né? É óbvio que você não precisa realizar isso num momento de desenvolvimento com o mesmo rigor estatístico de uma pesquisa de marketing, mas vai ter uma amostra menor, claro, né, uma quantidade de respondentes menor, mas você já vai ter aí de forma exploratória um direcionamento bem interessante sobre a percepção do seu consumidor
em termos de satisfação. Quando o produto está já lançado, é importante fazer um monitoramento contínuo para acompanhar essa questão da satisfação, especialmente quando a gente disponibiliza novas funcionalidades para os usuários, né? Além desses elementos, a gente pode trabalhar metas relacionadas à prevenção de erro, né? Nesse caso, o que a gente pode fazer é estabelecer uma meta que, por exemplo, o sistema deve ser capaz de explicar uma situação para o usuário ou explicar a situação para o usuário quando esse usuário estiver prestes a cometer um erro ou estiver prestes a fazer alguma coisa que vá comprometer alguma funcionalidade e etc. Né? Então, num contexto de teste, a gente pode pensar numa tarefa que um procedimento de erro pode ser facilmente detectado. Por exemplo, preenchendo um formulário, né? Você vai colocar lá os campos do formulário e vai, por exemplo, pedir para o usuário preencher um formulário, sei lá, num campo de CPF, por exemplo, e dar para ele um número de CPF com pontos e com hífen, por exemplo, né? E o sistema, ele, sei lá, tem uma quantidade limitada, né? Tá com uma quantidade limitada de caracteres no campo de CPF. Uma maneira de verificar se o sistema está prevenindo o erro do usuário é acompanhar se o usuário vai entender que ele preencheu aquilo errado. Então, não é que você está provocando o erro, mas você está criando uma situação em que o erro vai ser mais fácil de acontecer, né? E aí você verifica se o sistema respondeu a contento, né? Claro, de novo, quando você pensa isso num teste, você não deve ficar pensando em contar o tempo, porque você está construindo uma situação em que o erro pode acontecer e essa não é a situação ótima nem mais legal para você medir a quantidade de tempo que leva para executar determinada tarefa. Claro que na situação real, né, você não consegue prever se o usuário vai errar ou não, né? Mas a gente não deve, num contexto de fazer poucos testes, poucos procedimentos com usuários, ficar juntando um monte de coisa para ser mensurada ou para ser verificada em poucas sessões de teste, né? A gente deve fazer uma seleção, né? Isso é muito difícil. Nem sempre a gente consegue, né, isso que eu estou falando, é a criação de uma situação que pode incorrer em erro, para a gente verificar se o sistema está respondendo da maneira mais adequada, né? E é bastante difícil a gente pensar em tarefas, né, porque não necessariamente toda tarefa vai ser simples de fazer um contexto que leve ao erro ou que facilite a ocorrência de erro e etc, né? Mas ainda assim é possível a gente verificar se o usuário ou se o sistema previne o usuário de cometer erro depois com questionários, né? Da mesma forma que a gente fez com avaliação de satisfação, né? Lembrando, a avaliação de satisfação é bastante subjetiva, né? Enfim, gente, as metas de design de interação, elas também podem ser verificadas ou ser confrontadas com a análise de log de acesso, com a realização de testes depois que o produto estiver pronto, com entrevista, com questionário, né? E isso deixa implícito que é bem provável que você tenha que fazer teste com o usuário para verificar se as metas eles estão sendo atingidas, né? No entanto, apesar de ser recomendado, né, não é obrigatório que você envolva o usuário. Você pode fazer uma verificação de meta utilizando as metodologias de análise heurística ou de percurso cognitivo, né? Só que esses dois procedimentos eles não vão fornecer todos os dados que você precisa e da maneira mais completa que você precisa para verificar o status de uma determinada meta, né? De qualquer forma, é bom a gente ter em mente que as metas de design de interação elas servem para que a gente norteie a nossa produção,
né? Elas servem para pontuar no ciclo iterativo, né? O momento em que a gente vai iterar, ou seja, vai completar uma volta, vai iniciar uma outra volta, né? E o ciclo, ele mostra que a gente deve justamente parar de iterar quando acontecem duas coisas, né? A primeira circunstância é quando as metas em relação àquele ponto do projeto, elas estão contempladas. Então, vamos voltar aí ao que a gente já discutiu. Se você já conseguiu reduzir os problemas com a interface, você não precisa mais iterar no processo de construção da interface. Então, você já pode ir adiante, né? Outra questão que determina o fim da iteração, né, é quando a gente tem um cronograma restrito. Então, a gente precisa seguir adiante, a gente, na circunstância que estiver, esperamos que as circunstâncias sejam as melhores possíveis, a gente tem que parar de iterar, né? Enfim, uma outra coisa que é importante com relação às metas é referente à aplicação dessas metas. A gente não precisa aplicar as metas relacionadas a todos esses quesitos que a gente falou em todos os momentos do desenvolvimento, né? A gente pode escolher alguns quesitos, especialmente quando a gente já detectou o que deu errado ou o que estava acontecendo de problemático na versão anterior, ou se não tinha uma versão anterior, a gente estabelece metas bem mais, na verdade, em todos os contextos, né? A gente deve estabelecer metas de forma bem objetiva e não necessariamente todos esses quesitos que eu acabei de falar com vocês, né? E em diferentes momentos do desenvolvimento, a gente pode aplicar ou confrontar o desempenho do sistema com diferentes metas estabelecidas, né? É legal a gente lembrar que o processo de design de interação, ele não é uma ciência exata, né? Então, isso fica livre e vai ser particular de cada projeto, né? Então, a gente vai iniciar o processo de desenvolvimento assim que a gente estabelece as metas a serem contempladas ao final daquele processo, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso e a gente também estabeleça o que é aceitável, o que não é aceitável e o que é excelente em termos de desempenho com relação àquelas metas. Porque não necessariamente a gente vai ter sempre o desempenho perfeito para confrontar com as metas, né? A gente não pode ficar ali rodando no ciclo iterativo eternamente, né? A gente tem que entender o que é aceitável, o que não é aceitável e o que é um contexto excelente, né? Bom, essa foi a terceira semana e os conceitos que foram trabalhados aqui nesse material vieram principalmente aí do livro do Jeffrey Rubin, né? Tem alguma coisa também em material que a gente já viu do Jacob Nielsen, né? E do Donald Norman, mas principalmente do Jeffrey Rubin, né? E aí está o material que foi utilizado nessa apresentação. E eu estou à disposição para vocês interagirem, especialmente com a nossa comunidade. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida com relação a esse material, novamente eu agradeço os feedbacks, né, o que vocês enviaram, as mensagens que vocês estão deixando aí nesses vídeos e espero que a discussão aconteça na nossa comunidade também, né? Vou me despedindo por aqui. Eu sou o Caio César e essa foi a terceira semana da nossa empreitada no design de interação. É isso aí. Até a próxima.